papo sobre as diferentes astrologias que são abordadas e as principais das quais a gente trabalha, beleza? Bom, a base da astrologia que a gente se baseia, ela surgiu no Egito e na antiga Suméria. Então, os achados que nós temos arqueológicos datam pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. Então, a gente vai ter nas tábuas de argila da Suméria escritos dizendo que Marte ingressou no signo de Touro. E, obviamente, que dentro das pirâmides do Egito veremos várias inscrições fazendo referências ao céu, à astrologia. Então, o céu, ele é estudado pelo menos há 6.000 anos, que nós, historiadores, tivemos acesso, porque a história ela é baseada no que é escrito. Obviamente que a astrologia já era praticada antes dessas grandes civilizações. Eu, Daniel Paiva, eu digo que a astrologia tem pelo menos 20.000 anos. E o que a gente tem de achados arqueológicos são pelo menos 6.000 anos, e a base no Egito e na Suméria. Depois, a astrologia ela vai ganhar força justamente no período helenístico, quando Alexandre o Grande ele invade o lado oriental e começa então a ter acesso aos astrólogos árabes. E eles vão trazer muito conteúdo, muitas informações que vão ajudar bastante no conhecimento da astrologia. Então, os astrólogos árabes, eles vão, por exemplo, resolver a questão das casas, eles vão ajudar em algumas técnicas de previsão, e eles desenvolveram bússolas muito poderosas que ajudavam nessa observação dos astros. Então, muito do que a gente hoje pratica, a astrologia que a gente pratica hoje, ela vai se desenvolver, então, na Grécia. Muitos astrólogos têm profundas críticas justamente a essa situação de dizer que o que nos chegou é uma astrologia já muito adaptada dos antigos. Então, elas seriam uma reciclagem, uma tradução de um original que se perdeu. Se perdeu quando? Principalmente quando houve a Biblioteca de Alexandria pegou fogo e muitos tratados astrológicos se perderam nessa época. Então, nós vamos ter a astrologia tendo como raiz na Suméria, no Egito, ela vai se propagar, ela vai ser difundida e ela vai chegar até a Grécia, e aí na Grécia ela vai ganhar o corpo e o formato que nós utilizamos hoje em dia. Então, nossa astrologia ocidental, ela é formada, criada na Grécia. Por isso, eu digo que nós precisamos entender principalmente os mitos gregos. A astrologia sem o entendimento dos mitos não é astrologia. Quando nós chegarmos nas aulas dos signos, obviamente que vamos estudar os mitos dos quais cada signo foi baseado. Então, esses mitos eles foram criados na cultura e na sociedade grega, que nos influenciou até hoje. Nós somos ocidentais formados nessa cultura. Então, a astrologia que a gente pratica também foi formada pelos gregos e difundidas, chegados até nós, como a gente já falou na outra aula, principalmente o Brasil é muito atrasado, a astrologia só chega no Brasil depois da ditadura militar. Então, ela surge há pelo menos mais de 6.000 anos, vai se difundir na Grécia ali por volta de 2.000 anos antes de Cristo, por volta de 500 anos antes de Cristo, nós já vamos ter o surgimento do horóscopo, a astrologia já está sendo praticada, ela vai ser praticada nas universidades até 1166, e depois ela será proibida e vai chegar só no Brasil depois da ditadura militar. Então, no Brasil, a gente sabe muito pouco de astrologia, é um eco do eco do eco de um passado que se perdeu. Então, a astrologia original já não existe. Tem muito astrólogo que se vangloria de ter tido justamente acesso aos livros, a escritos dos árabes, dos antigos astrólogos, e que esse conhecimento, inclusive, está voltando. O próprio Robert Hand, que é o astrólogo que escreve no astro.com, ele tem acesso a esses livros de astrologia muito antigo, e está sendo feito um trabalho de tradução, onde muitas técnicas e muitas formas de se interpretar
tem vindo à tona de como os antigos olhavam para o céu. Mas, obviamente, que é muito importante a gente entender que o olhar dos antigos para o céu, obviamente, que vai influenciar na interpretação da astrologia da época. A gente não pode desassociar a nossa interpretação cultural que a gente vive hoje e comparar com o que era vivido no passado. Um exemplo claro é o próprio casamento. No passado, as pessoas se casavam por interesse, negócios, haviam casamentos arranjados, famílias que criavam um casamento para manter terra e etc. Depois que a gente vai ter a Revolução Industrial, o surgimento da classe média, da família, a gente vai ver o casamento de uma outra maneira, né? Como uma evolução, como um caminho. Eu preciso encontrar o amor da minha vida para ser feliz e encontrar a minha salvação. Depois, no momento atual que nós estamos vivendo, já estamos presenciando um novo formato do casamento. O casamento já está passando por transformações, ou seja, a cultura, o que é vivido pelas pessoas, também vai influenciar na forma que a gente vai olhar a astrologia. E é óbvio que a gente vai perceber que a astrologia tradicional, a astrologia antiga, ela é muito fatalista, ela é muito cartesiana. Por quê? Era o conhecimento que se havia da época. E com esse conhecimento que havia da época, seria dessa maneira, então, que a gente ia analisar, ia perceber o céu. E, consequentemente, haveriam também os seus preconceitos. Se a gente for pegar livros de almanaque da astrologia tradicional, é muito fatalista, é muito incisivo. Olha, no dia que o Sol estiver no grau tal, a pessoa vai ficar doente e ela vai morrer. Pronto. Pessoas que nasceram com o Sol na casa 10 têm tendência a ser político. Acabou. Então, fica uma astrologia muito determinista, muito fatalista. É óbvio que nessa época, culturalmente, as pessoas elas também não tinham muitas oportunidades de estarem modificando as suas vidas, alterando muito o rumo das suas histórias. Então, as oportunidades, as possibilidades, elas eram muito limitadas. Hoje em dia, por exemplo, a gente vai ver um Netflix, são várias séries, várias oportunidades, vários filmes, documentários. Então, uma gama de possibilidades. No passado, não. A gente, por exemplo, ficava à mercê da televisão, da programação da televisão que nos era imposta. Hoje, nós temos a oportunidade de escolher aquilo que nós vamos assistir de uma maneira completamente personalizada com os nossos gostos. Isso tem claramente relação com essa era de Aquário que nós estamos entrando. Então, é muito importante a gente analisar o céu, mas também analisar o que está acontecendo na Terra, porque a nossa interpretação também será afetada pela nossa cultura e pelos nossos preconceitos. A astrologia também ela tem um viés preconceituoso. Não sei se vocês já viram uma reportagem em algum lugar que dizia, olha, eu não contrato pessoas do signo de Virgem e pessoas do signo de Escorpião. Então, a astrologia ela também pode se criar preconceitos de horoscopismo, de você selecionar pessoas de determinado mapa, se relacionar com signos porque só combina com aquele signo e só se envolver com aquele grupo porque tem afinidade com as suas ideias e evitar a pluralidade e o imprevisível e também o próprio ato espontâneo de viver. Então, muitas pessoas utilizam a astrologia de uma maneira muito também do formato bengala. Eu não vou fazer isso porque o astrólogo falou que não era para fazer. Não, você tem o livre-arbítrio de você, por si só, ter a sua observação e a sua percepção do fato. Você vai experimentar na realidade e você vai ter a sua constatação. A partir daí, você vai validar o conhecimento da astrologia ou não. A validação do conhecimento da astrologia virá através da sua observação e da sua experimentação direta com a realidade. Então, repetindo, para quem chegou aí atrasado, a base da astrologia ela foi desenvolvida no Egito, ela foi desenvolvida na Suméria. Obviamente que a movimentação das pessoas, as imigrações, o comércio, isso foi trazendo uma movimentação da astrologia para outras civilizações
e se difundido principalmente no período helenístico, quando, através de Alexandre o Grande, os astrólogos do Ocidente tiveram contato com os astrólogos do Oriente, formaram a astrologia que a gente viu hoje, e essa astrologia que a gente viu hoje, ela foi difundida e divulgada pelos gregos. Então, praticamos uma astrologia grega, beleza? Bom, e aí nós temos, então, a astrologia tradicional. Hoje em dia, em tempos de polarização, nós estamos vendo, ou eu sou da direita, ou eu sou da esquerda, ou eu sou Bolsonaro, ou eu sou Lula, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. E, obviamente, que essa tendência de comportamento que estamos vivenciando atualmente, isso também está se propagando na astrologia. Então, eu tenho visto, infelizmente, muitos sites da astrologia propagando e defendendo que a astrologia tradicional ela é melhor, ela é superior, só ela que funciona, é isso e aquilo. Então, eu digo que isso é um pensamento muito limitado, muito que representa o nosso tempo atual e que, quem está estudando comigo, quem está fazendo curso, por favor, obviamente, que não vai cair nessa pegadinha do sistema. É o mesmo exemplo que acontece na psicologia. Freud é melhor do que o Jung? Jung é melhor do que Freud? Obviamente que não. Os conhecimentos deles se complementam. Um é importante, o outro é fundamental. O Freud deu o start e o Jung ampliou. Então, a astrologia tradicional, a mesma coisa. É óbvio que a base, a raiz, é necessário ter um mínimo de entendimento sobre o conhecimento da astrologia. Eu digo que o astrólogo ele não pode errar regência, ele não pode errar elemento, ele não pode errar as qualidades do signo, se é cardinal, se é fixo. Isso não pode se errar. Agora, a interpretação, ela é um caminho muito vasto, em que há todo um subjetivo, obviamente que há toda uma técnica, uma forma de se analisar, mas que sempre fique claro que não é a astrologia que erra. Quem erra é o astrólogo. Quem erra é o homem que interpretou de uma maneira errada aquilo que o céu estava lhe indicando. Então, nós astrólogos iremos errar bastante. Não tenham medo de errar. Eu vou contar uma história aqui para vocês de quando eu estava começando na Copa de 2014, que foi a Copa aqui no Brasil. Um astrólogo que é meu concorrente, ele estava praticando astrologia horária. A astrologia horária eu já expliquei na outra aula, é a astrologia oracular. Você vai fazer uma pergunta binária. Quem vai ganhar, Brasil ou Argentina? E esse astrólogo, através da técnica de astrologia horária, ele estava fazendo muitos acertos. E, obviamente, que eu sou um cara competitivo, falei, também tem que escrever, né? Também tem que fazer as minhas previsões aqui no Agricultura Celeste sobre a Copa de 2014. E aí, naquele dia que o Neymar se machuca, eu escrevi que ele ia arrebentar, que ele ia esculachar, que ele ia ser o cara, que ele ia tirar onda, e eu errei grotescamente. Obviamente que eu acredito que aquela noite, aquele machucado do Neymar foi falso, é fake. Ali a gente já tem a tendência fake do nosso Brasil. Eu acredito no machucado do Neymar, para mim ele forjou aquilo para não participar do 7-1 e não manchar a sua imagem, a sua carreira. Mas eu, Daniel Paiva, analisando o céu, eu falei que ele ia arrebentar, que ele ia ser o cara, ele ia ser o craque, muita gente me cobrou, e aquele foi um primeiro erro assim, muito grave que eu cometi, e um erro público. Na época, a Copa, o Facebook tinha muito mais visibilidade, e muita gente me cobrou falando, Daniel, olha aí, tu falou que o Neymar ia esculachar e tu fez uma previsão completamente errada. Então, pessoal, não dá pra gente acertar sempre. Não tem como. Se libertem disso, se desapeguem disso. O astrólogo que tiver medo de errar, é melhor ele procurar outra coisa. Vai ser jogador de futebol, vai ser modelo, vai ser qualquer outra coisa. Na astrologia, você só vai aprender errando, só vai aprender através da sua observação, só vai aprender depois do tempo. Então, estejam preparados para os erros, façam as suas previsões, façam as suas análises e depois observem se vocês acertaram e se vocês erraram. E aí vocês vão depois analisar o porquê que errou,
aonde foi que interpretou errado, qual foi o raciocínio equivocado que fez. E aí, através de outros acertos de outros astrólogos, vocês vão poder fazer um parâmetro, um comparatório da análise de vocês, se bate, se está semelhante, se está próxima à análise de outras pessoas, de outros astrólogos que têm já uma certa experiência e já um tempo nas análises. Então, dizer que a astrologia tradicional ela é melhor do que a astrologia moderna, que nós daqui da Agricultura Celeste vamos aprender, eu acredito que é um vacilo, é um erro. Volto a repetir, a astrologia tradicional é a base, é onde os cálculos foram desenvolvidos, onde a literatura da astrologia foi criada, o vocabulário astrológico foi criado, as regras foram criadas, mas esse conhecimento se ampliou. E, obviamente, assim como a própria consciência da humanidade, ela se ampliou. E comigo, vocês vão estudar astrologia moderna. Então, é o seguinte, pessoal, a astrologia tradicional ela só considera os 7 planetas visíveis, que são chamados 7 planetas errantes, que eram aqueles 7 planetas dos quais o homem tinha visão daqui da Terra. Então, na época que nosso céu era mais bonitinho, que não tinha tanta poluição, que as coisas, que a gente tinha aquele céu mais estrelado, o homem, a olho nu, ele conseguia chegar até Saturno. Por isso, Saturno é o planeta do limite, porque ele é o último planeta que o homem conseguia ver com seus próprios olhos. E aí, esses 7 planetas visíveis são dos quais a astrologia tradicional é baseada. Ela ficou somente focada nesses 7 planetas. Então, obviamente que isso vai influenciar também na regência dos signos. Então, Aquário, que para nós da astrologia moderna também é regido por Urano, para os astrólogos tradicionalistas isso não existe. Aquário é regido por Saturno, assim como Capricórnio. Então, para os astrólogos tradicionalistas, Aquário é regido tanto por Saturno, tanto por Capricórnio, e Aquário são regidos por Saturno. Então, não adianta, pessoal, querer debater e discutir com quem é da astrologia tradicional, porque só aí isso vai modificar completamente a minha interpretação do mapa natal. Então, para a astrologia tradicional, Escorpião, obviamente, não é regido por Plutão. Escorpião é regido por Marte. Por isso, a gente vai ver que ele é um signo bélico, um signo agressivo, um signo da guerra. Escorpião vai para a guerra, Escorpião vai para a batalha. A gente já falou na aula do significado, naquela aula introdutória que eu falei sobre o significado dos signos, que o Escorpião ele é obrigado a ir matar, porque no inverno alguém tem que matar o boizão para alimentar a sua população, a sua comunidade. Então, olha aí a necessidade do Escorpião ter uma atitude agressiva, marcial, Marte. Então, para a astrologia tradicional, Escorpião é regido por Marte. Assim como Virgem e Gêmeos continuam sendo regidos por Mercúrio, Touro e Libra regidos por Vênus, e Peixes. Peixes é regido por Júpiter, não regido por Netuno, como é na astrologia moderna, porque só considera até os 7 planetas visíveis, e aí Júpiter tem a ver com a fé, com a espiritualidade, com a transcendência, com a expansão de consciência, e aí, nessa época, então, era associado ao signo de Peixes, Júpiter. Então, não adianta, pessoal. Cada pessoa tem uma forma de analisar o gráfico. O que eu vou fazer aqui, volto a repetir, estou ensinando a base para vocês, daqui a pouco eu vou ensinar para vocês o vocabulário, as regras de escrever, de como ler esse mapa, mas cada um vai interpretar a sua maneira, beleza? Obviamente que também nós vamos ter diferentes significados de casas. A astrologia moderna, por exemplo, vai dizer que a casa 8 é uma casa de transformações, é uma casa de sexualidade, é uma casa de tabus. Para a astrologia tradicional, a casa 8 é a casa de casamento, que papo é esse de sexualidade, de tabu, isso não existe. Assim como a casa 12, na astrologia moderna, vai ser vista como uma casa de espiritualidade, uma casa de transcendência, uma casa do inconsciente coletivo. Na astrologia tradicional, é a casa da prisão, é a casa das doenças,
do hospital, é a pior casa do zodíaco. Então, houve uma adaptação, houve uma atualização da astrologia moderna em relação à astrologia tradicional. Quem pratica a astrologia tradicional vai interpretar com as suas regras. Quem interpreta com a astrologia moderna vai interpretar com as suas regras. Pensem na astrologia como uma linguagem. Se eu escrever uma oração e não colocar Daniel comprou um pão, então eu tenho o sujeito, o verbo e o predicado. Se eu embaralhar isso, essa frase fica sem sentido. Daniel pão comprou, vai ficar complicado de ler. Mas se você ainda fizer um esforço, você consegue entender. Da mesma maneira é a astrologia. Eu estou ensinando para vocês as regras de como ler essa mandala, como ler esse gráfico. Mas a partir de aprendeu a ler, como cada um vai interpretar, aí é um grande mistério. Quem é o melhor astrólogo? Aquele que mais acerta. Aquele que tem mais prática, aquele que tem mais tempo de observação, aquele que faz previsões e que elas acontecem. Esse é o melhor astrólogo. Como ele chegou a esses resultados, como ele utilizou a sua intuição, as suas análises, aí, com o tempo, cada um vai utilizar a sua. Outra diferença muito grande da astrologia tradicional para a astrologia moderna é que a astrologia tradicional ela era muito mais preditiva, ou seja, ela estava muito mais preocupada em fazer previsões. E aí, quando é que eu vou casar? Ah, período tal, 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 tal. E aí, quando é que eu vou ganhar dinheiro? Período tal, 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 tal. E aí, quando é que eu vou morrer? Período tal, 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 tal. Esse era o propósito da astrologia tradicional. Ter uma visão do futuro. Saber o que vai acontecer. Hoje, a astrologia moderna ela está muito mais preocupada em entender os significados dos acontecimentos. Muito mais, ao invés de preocupar quando que vai acontecer, mas por quê? Qual são o significado? Quais são as consequências? Ou seja, a astrologia moderna se tornou muito mais subjetiva, muito mais psicológica, e aí vai haver a influência do Carl Jung, para que a gente possa o quê? Utilizar esse conhecimento, essa ferramenta para o autoconhecimento, não só para saber quando que eu vou casar ou quando que eu vou morrer. Então, a astrologia tradicional ela é muito mais focada nas previsões. Então, quem gosta de previsão, de repente pode, então, focar mais numa astrologia tradicional, porque o foco dela é mais desenvolvido para isso. Eu que estou mais preocupado com os significados, Daniel Paiva, tem o Sol na casa 12, estou mais preocupado com o subjetivo, com o inconsciente, com o que está escondido, com os símbolos e seus significados, obviamente que vou optar e privilegiar por uma astrologia mais psicológica, mais moderna e menos preditiva. Óbvio que eu tenho que saber o trânsito para me preparar e ter um planejamento dos fatos, mas as datas, os dias específicos, os momentos específicos que vão acontecer, não é o meu foco, não é a minha ambição e não é isso que a gente vai estudar aqui. Logo, a astrologia tradicional ela é muito cartesiana, ou seja, sim ou não é aquilo que vai acontecer dessa maneira, uma coisa muito mecanicista, certo? Sem muitas variáveis, sem muitas possibilidades. Então, eu acredito que a astrologia tradicional é mais recomendada para a galera mais conservadora e que tem mais uma necessidade de segurança dos fatos do que entender de fato o que está acontecendo. Outra coisa que eu me debato muito com a astrologia tradicional é a questão de ter muitas regras. Tudo que coloca muita regra, eu já fico meio incomodado. Isso também faz parte da minha natureza, então não posso, negar que a astrologia ela também está muito ligada ao observador, aquele que analisa o mapa natal. Então, vocês estão aprendendo astrologia comigo. Obviamente que a minha personalidade também vai influenciar dentro dos significados, dentro da minha análise e da forma como eu vejo a astrologia. Então, a astrologia tradicional tem muitas regras. Ascendente mais Saturno nessa posição com Marte dá isso. Pô, essa regra vale para todo mundo? É meio complicado. Tem que ser dessa forma porque um astrólogo fodão do século XIV falou. Pô, mas quem era ele? Por que ele? Entende? Então, há uma questão muito chata ainda na nossa cultura da autoridade. O fulano falou. E aí todo mundo de ovelha abaixa a cabeça e escuta. Então, quando a gente começar a ouvir muitas coisas de astrologia, observem
se aquilo faz sentido, se aquilo tem significado, se aquilo tem coerência, se aquilo ressoa na interpretação. Não tem como você fazer uma interpretação muito ilógica, porque a pessoa não vai se reconhecer. O mapa astral é o que a galera fala, é o nude dos novos tempos, é o nude da nova era, é você ter a sua alma desnuda. Então, quando uma pessoa que sabe ler o mapa astral, lê o mapa astral de uma pessoa, essa pessoa ela terá a sua personalidade desvelada, ela ficará nua, ela se revelará. Então, se ela não se reconhecer na sua leitura do mapa natal, você está indo no caminho errado. Mas se ela se reconhecer, você está indo no caminho certo. Então, eu fico muito noiado com essa questão de regras, fórmulas. Quando o planeta entra em determinada situação, se veste de verde, porque você vai ganhar mais dinheiro. Porra, eu não gosto desse tipo de astrologia. Esse tipo de astrologia não será vista aqui no Agricultura Celeste. Tem astrólogo que utiliza talismãs, cara. Então, isso é muito da astrologia medieval, da astrologia tradicional. Por exemplo, eu tenho Saturno e Plutão muito forte no meu mapa natal. Então, eu faço um talismã, que os caras lá do antigo, do passado, faziam esse talismã e utilizam esse talismã. Porra, eu sou, magia do caos, galera. Então, eu mesmo posso criar meu talismã e fazendo de oferenda para Saturno. Eu não tenho que utilizar aquele talismã que um astrólogo medieval do século 3, 14, porque ele era o bambambam, o pica das galáxias da época, e aí eu tenho que repetir o mesmo talismã, as mesmas fórmulas, as mesmas regras que ficaram lá sólidas e travadas no período medieval. Esse tipo de astrologia eu não pratico. A gente vai estudar os signos e os seus significados, os seus arquétipos e como que essa literatura pode ser lida na nossa vida prática e cotidiana da maneira mais prática e mais sutil e mais óbvia para que a gente possa ter uma bússola, um farol, um guia de autoconhecimento. Muito mais, como eu falei, preocupado em entender o porquê do que o quando que vai acontecer. Porque se você não se autoconhece, se você não se percebe, quando a coisa acontecer, não trará significado, não trará percepção, entendimento e consciência para a sua vida. Então, eu tenho algumas críticas à astrologia tradicional. Obviamente que ela é fundamental, ela é importantíssima para o que a gente está praticando hoje em dia. Ela é a criação, mas a linguagem, ela se desenvolve. Então, é a mesma coisa que eu falar, eu vou ficar a vida inteira utilizando DOS, que é a base da linguagem do computador. Hoje em dia, a gente tem várias linguagens de computador que facilitam o nosso acesso e a nossa informática. Então, eu vou ficar preso somente ao DOS, aquela astrologia, aquela linguagem de computador mais rudimentar, porque ela é a base. Eu tenho que me desenvolver. Então, a linguagem, ela se desenvolve. A linguagem é algo vivo. A própria português. Hoje, o português tem várias gírias. E se você for para determinadas regiões, cada região tem suas gírias. Hoje, então, a tecnologia nos inseriu palavras novas, como selfie, como post. Eu vou dar like. Tudo bem que like é em inglês, mas são palavras que hoje fazem parte do nosso cotidiano, que vieram da tecnologia. Então, a linguagem ela está sempre em movimento. Ela não é uma coisa estática. Por isso que eu não gosto de regras e fórmulas que foram desenvolvidas por um astrólogo árabe de um livro que foi descoberto porque ele era lindo e maravilhoso e poderoso. Porra, eu não concordo com isso. Muita regra e muita fórmula não é a minha pegada. Beleza, pessoal? Então, se vocês lerem pela internet algumas regras, algumas fórmulas, estudem, analisem, pratiquem e vê se vai dar certo e ver se vai trazer resultado. Beleza? Continuando. O que é que nós temos da astrologia tradicional que eu, Daniel Paiva, não uso nada? Partes árabes. Se você é forte, se você é fraco, se você é bom de cabeça, se você é bom de sexo, se você é inteligente, da onde surgiram essas partes árabes? Um bando de fórmula, um bando de regra que uns astrólogos lá do passado escreveu e que a gente tem que respeitar. Daniel Paiva não utiliza partes árabes. Beleza? Ah, mas o astrólogo lá que eu fiz o mapa natal com o Zezinho, com o Luizinho, utiliza parte árabe.
vai lá e faz o mapa natal com ele. Daniel Paiva não utiliza a parte árabe, porque, como eu falei, eu não respeito nenhum tipo de regra. Por que eu iria respeitar regras dentro da astrologia também? Não faz parte da minha natureza, não vai fazer parte da minha forma de analisar os astros. As estrelas fixas. Cara, é muito bonitinho você falar de estrelas fixas nos seus textinhos de astrologia, porque o Sol está passando a 15 graus de Aldebaran. Então, para quem é leigo, para quem é de fora, para quem não conhece a astrologia, fala, uau, caramba, esse astrólogo tem mais conteúdo, ele sabe mais de astrologia do que a grande maioria dos astrólogos. Beleza, pessoal, estrelas fixas. O próprio nome já diz, são estrelas que estão fixas no céu. A astrologia que eu pratico é baseada em ciclos. A astrologia que eu pratico é baseada em movimento, é baseada em frequência, em vibração, em energia. Então, estrelas fixas, que tem uma literatura toda fatalista e toda medieval, sinceramente, não me interessa muito. A não ser que a pessoa tenha conjunção e aspectos muito fortes e muito prominentes no mapa, como o meu caso, por exemplo, que tem o Algol, a estrela mais maléfica do céu. Então tem Algol no Marte, no Mercúrio. Pela astrologia medieval já era para ter sido decapitado. Então eu brinco que metaforicamente eu realmente vira e mexe, eu perco a cabeça, fico nervoso, fico estressado, dá vontade de matar. E eu brinco que é meu Algol que me deixa nervosinho. Então se eu fosse interpretar para uma astrologia medieval, porra, eu ia ler e falar, meu Deus, eu vou morrer decapitado, eu posso ter uma explosão, eu posso ter uma desgraça, porque eu tenho a estrela mais maléfica no meu mapa natal. Que loucura! Então, eu não gosto muito das estrelas fixas, primeiro pelo seu fatalismo, pelo seu lado muito cristão, negativo de coisas que são ou boas ou ruins, e porque, na minha opinião, a astrologia ela é a arte do ciclo, do ritmo, do movimento, da frequência. Então, a astrologia fixa eu não utilizo na minha interpretação. A gente pode passar uma lista do significado das estrelas fixas medievais e aí vocês, se quiserem utilizar ou não, fica em cargo de vocês. Direções. Daniel Paiva também não utiliza direções no seu mapa natal. Ai, mas eu fui na astróloga que me cobrou R$500, ela falou da minha direção, do meu arco solar. Mano, paga R$500, R$600 para a astróloga que levou, que faz a técnica das direções. Maneiro, que legal, é contigo. Se ela interpretou teu mapa e trouxe significado e resposta para suas questões, tá valendo o preço e o investimento que você fez. Mas se ela não trouxe, me desculpe, você perdeu o seu tempo. Porque as direções é o mapa indo numa direção a cada ano, indo 1 grau. Só que são todos os planetas que vão no mesmo grau, na mesma direção. Plutão tem a mesma órbita que o Sol, que a Lua? Não. Então, em algum momento, todos os planetas vão se encontrar na mesma direção. Eu não gosto, não acho isso válido. Cada pessoa tem um mapa natal, cada pessoa tem uma dinâmica. É impossível que as pessoas, hoje em dia, então, vá na mesma direção. Então, são técnicas que, na minha opinião, já estão enrijecidas para a complexidade que o caráter humano se tornou. Tem uma astróloga que eu conheço, obviamente não vou citar o nome, ela vai atender o cliente, fica 3 horas com o cliente, leva uma pasta, um monte de direções, etc., para fazer previsões. Se é isso que vocês querem, procura as técnicas de direções. Aqui nós não vamos aprendê-la, para mim não funciona. Profecção é a mesma coisa. Eu vou pegar outra forma de olhar para o futuro. O que é a prefecção? É um método muito antigo, no qual você pega o mapa natal, a revolução solar daquele ano, e a partir do signo do ascendente, avança um signo inteiro por ano, independe do grau do ascendente. Essa é a regra, defendida por Vettius Valens, um astrólogo tradicional e muito famoso desse período. Ou seja, é mais uma regra, é mais uma técnica na qual, na época lá do Vettius Valens, deve ter dado bastante resultado, bastante retorno, porque as pessoas viviam mais padronizadas, então, obviamente, que você ia buscar uma técnica que pudesse ter um padrão de análise para todas essas pessoas. Só que hoje em dia as coisas mudaram bastante.
Da mesma maneira, a Firdária. A Firdária eu até gosto, porque a Firdária ela vai falar de períodos. Então, realmente, na vida, às vezes, a gente passa por determinados períodos. Então, também é uma técnica, também é uma regra. E aí você tem que analisar o mapa, se é mapa noturno, se é mapa diurno, em um determinado período, um determinado planeta vai ter mais dominância. Firdária, todas essas técnicas que eu citei, parte árabes, estrelas fixas, direções, profecção e Firdária, é a que eu mais levo em consideração, é o que eu mais considero, porque, como eu falei, se eu vejo a astrologia como a ciência do ciclo, a Firdária, por ela analisar o período, ela me é interessante. Por isso que eu estou falando para vocês, a astrologia a gente tem que pensar, a gente tem que praticar, a gente tem que ver se isso faz sentido, se isso faz lógica também dentro da nossa interpretação, dentro da nossa análise. A gente não pode ficar bobo, o astrólogo tal, por causa disso, ele falou que ele criou uma técnica assim, assim, assim. Cara, de repente o cara está querendo vender livro, de repente o cara está querendo like, de repente ele está querendo chamar atenção. Então, a astrologia é mais simples, ela é mais prática. Ela é um conhecimento indiciário, ela é um conhecimento analógico, ela é um conhecimento simbólico, ela é um conhecimento subjetivo, ela é um conhecimento que vai procurar correspondências assim na terra como no céu, como em cima, como embaixo, assim no micro, assim no macro. Essa que é a base da astrologia que a gente vai estudar aqui. Então, esquecem, relaxem quanto à regra, relaxem quanto fórmulas secretas e milagrosas de analisar o mapa. É óbvio que existe a base. Como eu falei, quando a gente vai ler um texto, a vírgula ela tem um significado, ponto. Então, se eu escrever um texto bem pontuado, com as vírgulas no lugar, tudo bonitinho, verbo, sujeito, predicado, isso vai facilitar a leitura de quem lê esse texto. Obviamente que se eu pegar um texto e não respeitar as regras, vai ficar um pouco mais difícil de eu ler, inclusive de eu interpretar a mensagem que está sendo dita. Então, o mapa natal é a mensagem da tua alma. Então, quanto mais você compreender e tiver o vocabulário, entender como ler, mas aí você que vai interpretar a sua vida com a sua percepção, porque a gente tem que entender que nós somos seres de observação. É impossível, esse é o grande mistério da humanidade, duas pessoas observarem a mesma situação da mesma maneira. Não tem como duas pessoas verem o mesmo poesia da Clarice Lispector, duas pessoas analisarem o mesmo exame de sangue, duas pessoas analisarem o mesmo raio-x, duas pessoas analisarem o mesmo mapa astral, duas pessoas verem o mesmo gráfico da Bolsa de Valores, o mesmo arte do Salvador Dalí. Cada um vai observar de um jeito. Por isso que a gente tem que respeitar a observação de cada um. Por isso que a astrologia é algo que precisa ser debatido e conversado entre as pessoas para que não se torne uma voz única. É isso. Todos ascendente em Áries é assim. Pô, mas eu conheci um ascendente em Áries que tinha um comportamento assim, assim, assim. Vamos analisar por que ele tinha esse comportamento, ao invés de a gente criar uma regra fixa, determinista para aquele tipo de comportamento. Então, aqui na Agricultura Celeste, a coisa é mais leve, a coisa é mais solta. Fiquem tranquilos, não tenham medos. Agora, vamos devagarinho, beleza? A astrologia tradicional, ela é toda baseada no pensamento platônico. Platão é um cara fundamental para o desenvolvimento da astrologia. Não tem como eu falar sobre o pensamento platônico, como ele influenciou na criação dos 4 elementos, etc. A gente não vai perder tempo com isso agora, mas no grupo eu vou colocar referências, links, para quem quiser perceber que o banquete de Platão tem a astrologia, tem a cosmogonia do universo, do qual nós iremos nos basear, no qual a astrologia que nós praticamos é baseada na filosofia platônica. Então isso é muito importante que seja dito. Para quem quiser se aprofundar no conhecimento, o banquete Timeu, o banquete Platão, vamos dar uma lida nesse texto e começar a buscar e perceber referências do pensamento astrológico dentro do pensamento platônico. Outra referência fundamental para a astrologia tradicional é o hermetismo. O hermetismo ele vai surgir quando Alexandre o Grande invade a pirâmide de Gizé no Egito e encontra a Tábua de Esmeralda. Jorge Benjó tem lá a música dele, a Tábua de Esmeralda, é um artefato fundamental para o entendimento da astrologia. Nesse artefato existem as 7 leis do Caibalion.
Já está o livro no grupo explicando cada uma das 7 leis, que é o mentalismo, o universo é mental, então somos nós os co-criadores da nossa realidade. Por isso, é você que tem a responsabilidade de interpretar o seu mapa astral, e como você vai pensar o seu mapa astral é totalmente de responsabilidade sua. O astrólogo, ele está apenas aqui para fazer uma leitura do seu mapa natal, te ajudar a te relembrar quem é você, trazer significados para que você se reconheça dentro dessa leitura, mas a partir daí, o que você vai fazer com essa informação é você e a sua mente para você criar a sua realidade. Então, eu sempre digo isso, não adianta olhar o mapa natal e ver, Júpiter está passando na minha casa 2, eu vou ganhar dinheiro. Cara, se tu não fizer nada para ganhar dinheiro, obviamente que você não vai ganhar, beleza? Então, é muito importante que você corra atrás de ganhar o seu din-din. Obviamente que com Júpiter estando transitando na sua casa do dinheiro, isso vai ter uma facilidade maior. Mas se você não fizer nada, nada vai acontecer. Pode ter certeza. A segunda lei é a lei da vibração. Tudo no nosso universo vibra, tudo está em movimento. Então, obviamente que os astros estão em movimento, a sua vida também tem que estar em movimento. Então, esse é um princípio fundamental da astrologia, a vibração, a movimentação dos astros, seus trânsitos e as suas influências. Depois a gente vai ter a lei do gênero. Todo nosso universo se manifesta no gênero masculino e gênero feminino. Mas eu quero virar não binário. Mano, na boa. Então, vai lá fazer a astrologia energética da nova era, dos novos tempos. Porque dentro da análise dos signos, você vai ter signos masculinos, signos com energia feminina. Então, signos que essas características também precisarão serem analisadas na interpretação do mapa natal. Ou seja, a Lua tem um princípio feminino, mas a pessoa tem a Lua em Áries, que é um princípio masculino, isso já vai dar uma mudança no seu comportamento. Então, a lei do gênero é muito importante o entendimento para a interpretação do mapa natal. Então, a gente tem a lei da polaridade. Tudo tem o seu polo oposto. O nosso universo ele é binário, ele é dual. Quente e frio, bonito e feio, legal e chato, amor e ódio, luz e sombra. Então, os signos eles também seguem esse princípio. Além deles terem o seu próprio signo oposto, então o Áries tem o Libra de oposto, o Touro tem o Escorpião de oposto, eles possuem suas próprias características duais. Então, você vai ter o melhor do Escorpião e o pior do Escorpião, o melhor do Sagitário e o pior do Sagitário, o melhor do Capricórnio e o pior do Capricórnio. Então, a gente vai ter a importância do entendimento do hermetismo e dessas 7 leis que regem o universo para o entendimento da própria astrologia. Depois da lei, aí a gente já falou mentalismo, vibração, a lei da polaridade, o que está em cima está embaixo, que é a lei da correspondência. Fundamental para o estudo da astrologia. O que nós iremos fazer aqui é esse exercício, é buscar correspondência. Marte é correspondente ao quê? Agressividade, violência, luta, sobrevivência. Nossa, então quando aquele animal está atacando aquele outro animal para matar a sua fome, eu posso fazer correspondência com Marte? Pode. Mas se eu quiser fazer correspondência com Vênus? Claro que não. Vênus, o seu princípio é o afeto, é o amor, é o carinho, é o cuidado. Então quando o namorado está mandando uma mensagem para a namorada no celular com cara de babaca e apaixonado, eu posso então fazer correspondência com Vênus? Pode. É assim que funciona a astrologia. Então eu posso fazer, já que Marte é o princípio da guerra, eu posso fazer correspondência dos policiais com Marte? Pode. Eu posso fazer correspondência dos médicos com Marte? Não. O médico não vai trabalhar com a cura, ele não vai trabalhar salvando as pessoas, então é um princípio diferente de Marte, que é um princípio de guerra, de agressividade. É isso que é a astrologia, é raciocinar e pensar a astrologia através da principal lei, que é a lei da correspondência, que diz que o macro contém no micro. Como que a gente vai perceber isso? Basta pensar no sistema solar. O sistema solar ele é análogo, correspondente ao pequeno átomo. No pequeno átomo você vai ter um núcleo, né? Elétrons, nêutrons e prótons girando ao seu redor. Se você olhar para o universo, né?
é o Sol e vários planetas girando ao seu redor. Então, esse é um princípio básico da astrologia. Só que, quando a gente vai praticar astrologia, a gente sai do princípio heliocêntrico e vai para o princípio geocêntrico. Isso é muito importante de ser dito, porque as pessoas causam muita confusão na astrologia. O princípio heliocêntrico é o Sol no centro do universo e os planetas girando ao seu redor. Mas o princípio geocêntrico é a Terra no centro e os planetas girando ao seu redor. A lei da correspondência é fundamental para a compreensão da astrologia. Quanto mais a gente vê analogia de tudo, a gente vai entender a astrologia. Por exemplo, elemento água. Aonde que numa casa tem a correspondência do elemento água? A caixa d'água. A caixa d'água é a parte da casa que está associada ao elemento água. E aí, onde é que está então o elemento fogo? E é o fogão. Olha aí, que fácil. O fogão, dentro de uma casa, é correspondente ao elemento fogo. A terra, onde é que está o elemento terra, correspondente dentro de uma casa? É o dinheiro que você guarda lá no teu cofrinho secreto, no teu porquinho. Então, você pode fazer analogia de tudo com a astrologia. Agora, os princípios é que você não pode errar. Você não pode dizer que um popstar é saturnino. Jamais um popstar estará correspondente ao princípio de Saturno. Mas um popstar, ele pode estar correspondente a um princípio o quê? Solar. Uma celebridade onde que todo mundo conhece, onde todo mundo vê. É esse erro que você não pode cometer dentro da astrologia. A correspondência com os princípios. Nós vamos ter a lei do ritmo, fundamental para o entendimento da astrologia, já que a astrologia é a ciência dos ciclos. Então, nós vamos ter ritmos de expansão, de contração, ritmos onde a vida vai estar fácil, onde a vida vai estar difícil, ritmos onde a gente vai ter que trabalhar. Então, se a gente for olhar na natureza, tudo tem seu ritmo, tudo tem seu tempo. 4 estações do ano, 4 fases da lua, você demora 9 meses para nascer. As mulheres têm o seu ciclo menstrual, seu próprio ritmo. Então, tudo na vida tem um ritmo, tudo na vida tem um tempo, e a astrologia vai estudar esses ritmos. Ela que criou ritmo e deu um calendário para a humanidade poder se relacionar e poder, como eu falei nas outras aulas, poder plantar. Então, o entendimento do ritmo é muito importante, beleza? E aí a gente vai ter a lei da causa e do efeito, que é ela que vai nos colocar de responsabilidade dentro da astrologia. Então, a gente tem que entender que se tudo é cíclico, tudo tem uma causa e tudo vai ter um efeito. É aí que a gente vai fazer as previsões. Você vai fazer uma investigação com o seu consulente, com o seu cliente, vai perguntar para ele qual é o comportamento da vida dele, mais ou menos, e aí você vai ter uma noção. Por exemplo, se você tem um cliente que ele é corrupto, quando tiver um trânsito de Saturno na casa 8, ele tem chance de ser preso, porque ele tem cometido ações ilícitas e que essas ações têm uma causa, obviamente elas terão um efeito, e que esse efeito será muito visto e muito claro em determinados trânsitos. Por isso que a gente precisa entender os princípios e as correspondências. Então, é através da lei da causa e do efeito que a gente vai também ter um entendimento de como aplicar a astrologia dentro da nossa vida prática e cotidiana. Porra, se eu sei que Saturno está na minha casa do dinheiro, então eu vou ter que mudar as minhas ações, vou gerar uma nova causa, que é ganhar novos dinheiros, para gerar um efeito daquilo que eu preciso melhorar e realizar. De outra maneira, fica complicado da gente estudar astrologia, fica só de uma maneira teórica e muito especulativa, onde não se traz resultados práticos dentro do dia a dia. Então, a lei da causa e efeito, ela é fundamental também para o entendimento dos astros. E aí, pessoal, tá aí as figuras mais importantes da astrologia tradicional, o Vétions Valens, um dos caras que criou aí a profecção e um monte de técnica antiga, muito idolatrado pela galera que é da astrologia tradicional. Nós vamos ter o Marcos Vanilos, esse cara aí criou várias regras de interpretação, ele também aí é um grande astrólogo conceituado da astrologia tradicional. Nós vamos ter o nosso amigo Doroteus, participou também de vários livros e várias criações da astrologia tradicional que nos influencia até hoje. E nós vamos ter o Al-Biruni, que é um astrólogo árabe,
ele também é envolvido na técnica da profecção, onde ele vai criar algumas regras também de interpretação. E o William Lilly, que ele até é taurino, um cara que ficou milionário na astrologia, principalmente na astrologia horária. Ele ficou famoso por ter previsto o incêndio do parlamento britânico. A galera até achou que ele estava por trás, que ele tinha armado a parada, como que ele pode ter acertado, como ele pode ter feito aquela previsão. E aí acabou que ele se tornou muito famoso, ganhou muita grana, taurino, né? E acertou muita coisa dentro da astrologia horária, se tornando uma figura bastante expoente nessa astrologia tradicional. Beleza? Bom, e aí, pessoal? Olha aí, uma frasezinha de Platão. O Egito registrou e manteve eternamente a sabedoria dos tempos antigos. As paredes de seus templos são cobertas com inscrições astrológicas e os sacerdotes mantêm sempre seus próprios olhos aquela herança divina. Então, Platão confirmando que a astrologia da qual a Grécia bebeu é origem do Egito. Nós vamos ter Pitágoras, né, o pai da matemática, um cara que vai falar que é óbvio que tudo que acontece na natureza é causado por eventos no céu. Não é o Daniel Paiva que está falando, é o Pitágoras, o pai da matemática. Kepler, tudo que acontece no céu é sentido na natureza e na terra. Então, olha aí, os caras das antigas, todo mundo aí, como é que se diz? Confirmando e apoiando os estudos dos astros. Então, pessoal, até 1125, a astrologia era ensinada na faculdade de Bolonha. Olha aí a importância da astrologia, o quanto era um conhecimento de cátedra. A astrologia e a astronomia, nesse período, estavam caminhando lado a lado. Beleza? A gente vai ter, então, a astrologia que a gente pratica, que é geocêntrica. Ou seja, a Terra no centro do universo e os planetas girando ao seu redor. Essa é a grande diferença da astrologia sideral, da astrologia védica. A astrologia sideral, ela considera o céu, ela considera as constelações, ela é heliocêntrica, ela coloca o Sol no centro do universo. É por isso que algumas pessoas equivocadamente falam: ai, os signos mudaram de lugar, ai, tem o 13º signo serpentário. A gente já falou na outra aula o porquê que foram definidos 12 signos. Então isso é uma organização do caos, isso é uma projeção do céu na Terra, aonde feito através de cálculos matemáticos, onde tem toda uma relação de significados. Mas a astrologia que nós praticamos, que surgiu na Grécia, que é geocêntrica, colocando o homem no centro do universo, ela vai criar um mapa bidimensional, onde eu vou reproduzir essa realidade que é 3D em formato 2D. Então isso é muito importante que seja dito. Eu estou tentando reproduzir uma realidade tridimensional num papel, certo? Aonde o sentido de profundidade não existe mais. É por isso que você vai ver Marte em conjunção com Plutão. Como assim Marte em conjunção com Plutão, se Marte está numa posição e Plutão está muito distante de Marte? Como que eles podem estar em conjunção? Eles estão em conjunção na projeção que é feita do céu. Não tem a profundidade, não é em 3D. Isso é feito bidimensionalmente. Beleza? Então, é por isso que as pessoas ficam confusas, dizendo que os signos mudaram de posição. As constelações mudam de posição. A gente vai ver daqui a pouco o movimento da precessão de equinócios, os pontos vernais se movimentam, o universo está em movimento. Agora, dentro da astrologia sideral, que considera as constelações. Nós, da astrologia moderna, ocidental, tropical, ela vai valorizar os trópicos, ela vai valorizar a Terra no centro e ela vai valorizar o quê? As 4 estações do zodíaco, que são elas que vão influenciar no comportamento humano. Então, a astrologia moderna, geocêntrica, ela dá ênfase
nas 4 estações do ano, porque o comportamento humano no inverno é completamente diferente do comportamento humano no verão. Então é por isso que eu gosto da astrologia moderna geocêntrica, porque é o homem na Terra. É diferente dos astros, como o pessoal sideral pratica. O Sol está passando na constelação de Peixes. Astrologia moderna, não. Nós estamos no centro da Terra, olhando para uma projeção feita no céu, aonde os astros estão em movimento e passando naquela área. Então, como que a gente é feito isso? Vamos ver aqui no desenho para tentar explicar um pouco melhor. Então, pessoal, nós temos aqui o planeta Terra e aí a gente vai criar uma projeção, expandir esse mapa do céu, aonde é feito por cálculos matemáticos, não são constelações. Os signos, eles são reproduções matemáticas que são colocadas no céu, beleza? Então, só para a gente entender aqui melhor, o mapa ele é uma representação bidimensional geocêntrica do céu no momento de um nascimento ou de um evento significativo. Aonde você vai analisar os signos e os significados naquele momento e como aquilo traz significado para a tua vida. Não quer dizer que o Sol esteja agora na constelação, nesse momento, pela mudança na precessão de equinócio, pelo movimento do ponto vernal, você vai, por exemplo, pegar um aplicativo desse do Google, você pode olhar lá e Mercúrio não está em Gêmeos. Provavelmente Mercúrio já pode estar em Câncer, nesses aplicativos de Google. Por quê? Porque eles estão se baseando nas constelações. Nós, da astrologia moderna, geocêntrica, tropical, não é dessa maneira que a gente analisa o céu. Como que a gente analisa o céu? Estando na Terra, como eu falei, a Terra ela vai passar por essa elíptica. A elíptica ela é calculada pelo homem. A elíptica é a zona, a área do qual o Sol irá transitar ao longo de 365 dias. E aí, como a gente valoriza as 4 estações do ano, no momento do solstício, no momento dos equinócios, a gente vai também definir o cálculo dessa elíptica. Então, aonde o equador celeste, que é mais uma projeção da Terra no céu, tocar nessa elíptica que o Sol está se movimentando, é aí que a gente vai dar o ponto vernal, é aí que vai dar o 0 grau de Áries, é aí que dá o start e começou o zodíaco. Então, tudo isso são projeções matemáticas, cálculos que foram feitos por esses astrólogos tradicionais e uma regra de analisar o céu que é diferente da astrologia sideral. A astrologia sideral, volto a repetir, ela considera o céu, ela é heliocêntrica, o Sol no centro do universo. A astrologia que praticamos, ela é tropical, geocêntrica, baseada nas 4 estações do ano. Então, esse vídeo mostra esse movimento da elíptica ao redor, né, do Sol. E essa elíptica ela foi justamente calculada pelo homem. Ela tem, além de girar em torno de si mesma, movimento de rotação, como a gente está vendo aí, a Terra gira em torno do Sol, fazendo seu movimento regular num período de aproximadamente 365 dias, né, como a gente aprendeu na escola. E esse movimento real da Terra ao redor, até ao redor do Sol, ela também cria um movimento aparente com o Sol, que é aí que vai dar a retrogradação, que foi aí que os antigos perceberam que os planetas eles não tinham o mesmo formato das outras estrelas, eles tinham o que eles chamam de planetas errantes. Isso vai ser dado a esse movimento aparente do que a Terra faz em relação ao Sol. Então, se a gente está olhando aqui o vídeo, onde os signos estão, essa abóbada é a elíptica, que foi justamente calculada pelo homem. Então, esse trajeto ele tem uma largura de 8 graus e 30 minutos do norte para o sul, que é onde a gente chama de zodíaco. É onde, né, a Terra está passando por essa faixa zodiacal. Então, ela tem 8 graus
e 30 minutos do norte ao sul, beleza? E é dali que todos os planetas, incluindo o Sol e a Lua, eles vão circular. A Terra vai ter o seu eixo inclinado de 23 graus, isso aí é importante a gente saber, certo? E todas as vezes que, por causa dessa mudança, dessa inclinação, a gente vai ter o famoso movimento da precessão dos equinócios. Essa precessão dos equinócios, a astrologia sideral, a astrologia védica, ela considera. Por isso que as constelações não estão na mesma posição original, porque a astrologia sideral, a astrologia védica, considera a mobilidade desse ponto vernal, desse movimento de precessão que vai modificando o posicionamento das constelações. Já na astrologia moderna que a gente pratica, olha aí, deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para explicar. Nós vamos ter esse desenho cinza, é a elíptica, é onde os signos estão circulando, é onde o zodíaco, é a faixa do zodíaco. Ela é delimitada numa elíptica que tem 8 graus e 30 minutos. Essa linha aqui do meio é o equador celeste, ela também é uma projeção. Aonde a linha do equador celeste tocar na elíptica, nós vamos ter os famosos pontos vernais, que é onde a gente vai definir que vai acontecer o solstício e o equinócio, que é onde vai ficar definido o signo de Áries, de Libra, de Câncer e de Capricórnio, que são os signos cardeais que vão dar início às 4 estações do ano. Então, repetindo, é uma projeção, é um desenho. Aqui a Terra estaria aqui no meio, no centro, e aqui o zodíaco, o Sol transitando nessa faixa zodiacal, junto com a Lua e com os outros planetas. Essa linha vermelha seria o equador celeste, e aí aonde toca nesses pontos seriam os pontos vernais, onde são definidos as 4 estações e os signos cardinais que dão início à brincadeira. Vocês estão vendo o desenho? Sim. Então tá lá, o planeta Terra, tá o homem lá no centro, né? Certo? Aham. A linha vermelha, elíptica, aonde os astros, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Plutão, Júpiter, estão tudo passando, certo? Ok. Mas os planetas, eles estão na mesma posição? Não. Então esquece a profundidade. Eles estão passando todos nessa mesma faixa, entendeu? Sim. Só que cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Então, nesse momento, se a gente abrir o astro.com, a gente vai ver lá o Sol, tá aqui o Sol, tá passando em Gêmeos, dentro dessa elíptica. Mas ele não é aquele cara, ele está na constelação de Gêmeos. Deu para entender agora? Sei. Aí vocês estão vendo que tem essa linha preta que está escrito Equador, certo? É. Essa linha do Equador é uma projeção da própria linha do Equador da Terra. A Terra não tem a linha do Equador que divide a Terra em 2 hemisférios? Então, é essa linha do Equador projetada para o universo, beleza? Tá vendo onde estão os meses? Junho, março, dezembro, setembro? É onde a linha do Equador, a projeção da linha do Equador, toca na elíptica. Esse ponto é o famoso ponto vernal. É aqui que eu vou falar. É nesse ponto que começou 0 graus de Áries. Deu para entender? Ok. A partir daí eu conto 30 graus para cada dos 12 signos. E o oposto seria Libra, em setembro? Setembro, Libra, é aqui dezembro, Capricórnio, e aqui junho, Câncer. Foi, galera? E Daniel, com Oi. relação a esse grau, 1 grau é um dia? 1 grau um dia. E com relação agora, assim, por exemplo, se esse homenzinho tá num ponto que ele tá olhando para junho, digamos. Então, em junho vai estar passando assim, porque os planetas estão lá nas suas órbitas, fazendo a sua viagem lá nas suas órbitas. E quando eu falo que Marte entrou em Gêmeos, ele não entrou aqui necessariamente na nossa projeção. Entrou. Ou a gente considera a elíptica dele dentro da nossa projeção? Entrou, claro. Com certeza ele entrou dentro da projeção, dentro da elíptica. Não necessariamente na constelação, entendeu? Entendi.
Então, o que eu estou falando, você pode abrir um aplicativo de estrela do Google, botar no céu e falar, caramba, não está na mesma constelação que o mesmo signo. E agora? Exatamente. Não tem nada a ver, tem que ver que entrou na elíptica, né, no caso. Exatamente. Zodiacal. Porque a posição astronômica das constelações não é a É mesma diferente desse padrão. da elíptica, onde os signos do zodíaco se encontram. Fui claro? Foi. Beleza, pessoal? Pode dar continuidade? Tem algum livro assim específico que fala desse assunto? Dessa mecânica celeste? É. Olha, eu vou reproduzir na apostila isso melhor explicado. Ah, então tá. É complicado, é chatinho, mesmo assim eu posso dar outras referências, a gente sempre tem, né? Beleza? Pra mim, isso é a parte mais difícil. Mas é a parte que a gente nem vai utilizar. É só para entender, para quando as pessoas ficarem falando dessa questão de signo e constelação, de que tem 13 signos, de que tem serpentário. Isso não existe. Foi definido dentro da elíptica, foi dividido, 12, a gente já explicou por quê, porque são 12 toques entre o Sol e a Lua, 12 conjunções novas, luas novas. A partir daí, foi feito todo um cálculo, 360 graus, dividido por 12, 30 para cada signo. Os signos, eles estão nessa elíptica. Acabou. Elas foram definidas por cálculos matemáticos do homem. É só para tirar essa confusão, que constelação e signo não estão na mesma posição. Deu para entender, pessoal? Vai sair na prova não, né? Básico. Só para a gente saber diferenciar a astrologia védica da astrologia sideral. Então, qual é a diferença, pessoal? A astrologia sideral é heliocêntrica. A astrologia tropical, geocêntrica. A astrologia sideral considera as constelações. A astrologia tropical considera o homem no centro da Terra, baseado nas 4 estações do ano e nos signos dos zodíacos que se encontram na faixa da elíptica. Os antigos, né? Eles basearam para criar isso? Com certeza, nas constelações. Qual o raciocínio, pessoal? O antigo olhar. Porque era o que eles conseguiam enxergar, era o que eles observavam. Ao longo do ano, ao longo dos meses, dos anos, eles foram fazendo anotações Fazer a e o projeção. conhecimento empírico que foi passado. Exatamente. Foi passado, né? Ele olhava para o De céu. avô para filho, para neto. Aí ele via, Marte está numa posição tal. Essa posição do Marte, nossa, essa posição do Marte no céu deixa as pessoas mais agressivas, deixa as pessoas mais violentas. Fazia anotação. Passava o ciclo, de novo, Marte naquela posição do céu, papapá, deixava as pessoas agressivas, fazia anotação. Porra, e aí aquilo ia criando um banco de dados. A gente está falando de mais de 10 mil anos de observação do céu, pessoal. Não é de uma coisa de agora. E aí, isso foi projetado para o céu nessa elíptica, e aí é isso, quando o Sol está no grau 25 de touro, caramba, quando o Sol está no grau 25 de touro, a Terra está mais fértil, as pessoas ficam mais amáveis, as pessoas ficam mais carinhosas. Deu para entender? Então, cada astrólogo, na sua época, foi pegando as últimas anotações e foi adaptando e aprimorando. É isso? Perfeitamente. É assim que o conhecimento da astrologia foi sendo repassado. E é assim que ele vai sendo atualizado. E aí alguns astrólogos vão fazendo correções. Não, cara, ó, agora de um tempo para cá, Urano está passando em touro, está tendo outro comportamento. Por isso que a história ela é muito importante para o entendimento de astrologia. Porque você vai ver, Urano quando passou em touro na última vez, o que aconteceu na história do homem? Aconteceu isso. Vamos ver quais serão as analogias, quais serão as referências que podem se repetir agora nesse trânsito de Urano de novo em touro. Beleza? Sim, Tranquilo? tranquilo. Alguma dúvida? Vamos ver na prova. Bom, entenderam pelo menos a diferença? Como é que eu posso dizer? A diferença da astrologia védica sideral para a astrologia tropical que a gente pratica? Não, tá ficando. Tá ficando, né? É necessário que o astrólogo ele esteja em constante atualização. Ele tem que estudar psicologia, ele tem que estudar Carl Jung. Outro dia eu atendi uma cliente Theta Healing. Ah, conhece Carl Jung? Pô, nem sei quem é Carl Jung. Pô, mano, tu quer ser terapeuta, tu não conhece Carl Jung?
Fica meio complicado. Então, é importante que a gente agregue muito conhecimento dentro da astrologia. PNL, programação neurolinguística, para você observar o comportamento do teu cliente. Porque muitas das vezes você vai fazer uma interpretação do mapa natal, a pessoa fala, eu não estou concordando com nada, não me vejo no mapa. Aí tu vai ver o comportamento dela, ela já está com toda uma vibração negativa, rejeitando a leitura. Então isso tudo vai ajudando na interpretação do mapa astral. E é uma investigação. Você vai ter que fazer perguntas para as pessoas. E aí, tu tem irmão, não tem? Como é que é? E aí, a partir daí, você vai se direcionando dentro do mapa. Por isso que eu falo que ter uma regra específica para interpretar o mapa, eu não acho válido. O que eu acho válido é a pessoa, sim, saber a regra do conhecimento, os princípios, as analogias, para, na hora da leitura, fazer as correspondências certas. Então, a astrologia moderna ela é um pouco mais aberta. Ela tem, agora, é óbvio que tem que ter cuidado com interpretações muito, umas aberrações que a gente não pode aceitar. Por exemplo, Urano estava em Touro e Netuno está em Peixes. Quem está em Touro é Urano. Então, se eu for falar em conjunção, a única conjunção possível no céu nesse momento é Touro e Urano. Aí a astróloga me escreve no Instagram que Touro, Sol em conjunção com Netuno, que está em Peixes. Não pode. Esse tipo de erro não pode cometer. E a menina escreveu, a Lua está cheia de Capricórnio. Aí até o Edu comentou, cara, a Lua não está mais cheia, a Lua já está minguando. Não. A Lua não está minguando, não. A Lua está cheia. A pessoa ainda insiste no erro. Então, esse tipo de coisa está passível de acontecer dentro da astrologia moderna. Esse tipo de erro. Mas não precisa nem ser astrólogo para saber se a Lua é cheia, se está minguante, poxa. Exato. Então, aí a gente vê a arrogância da pessoa estar ali na rede social, passando uma informação equivocada, passando um erro, e aí ela não assume de corrigir. Assim como você não pode errar a regência. Pô, Peixes é regido por Netuno. Tu não pode falar que Peixes é regido por Marte. Jamais. Esse tipo de erro não se pode cometer na astrologia. Beleza? Mas, Daniel, rapidinho, eu posso falar que ele é regido por Netuno e Júpiter? Pode falar que é regido pelos dois. Fica à vontade. Mas é corregente, né? Oi? Corregente. Isso. Vamos pensar o seguinte, pessoal. O homem evolui, certo? Então, Urano é a oitava superior de Mercúrio. Mercúrio seria o pensamento lógico e Urano é o pensamento holístico, beleza? É a mente visionária, a mente criativa. Vênus é o afeto, é o carinho. Netuno seria a oitava superior de Vênus. O amor universal, o amor da compaixão, o amor místico. Marte é a energia agressiva. Plutão seria a oitava superior de Marte. Então, esses planetas geracionais eles seriam a evolução desses planetas pessoais, que vão também influenciar toda a humanidade, mas, obviamente, também vai influenciar o indivíduo. Então, a astrologia tradicional, nesse aspecto, peca para mim quando ela desconsidera, por exemplo, Urano, Netuno e Plutão. Ainda ridiculariza a presença desses planetas, porque ela não entende que é tudo simbólico. Não é o planeta, é o simbolismo que aquele planeta traz significados e circunstâncias para a sua vida. Mas não é o planeta que vai causar a situação na tua vida. Ele é um espelho, ele é um referencial mediante o seu princípio, os seus arquétipos, a sua energia vibratória. No caso, por exemplo, Plutão é um planeta da transformação. Dentro do seu arquétipo, dentro da sua analogia, eu não posso falar que Plutão é um trânsito de benesse. Não vai ser. Então, analogicamente, quando Plutão está passando no teu Sol, é um momento que você vai ter que se transformar. Em algum momento na vida, a gente é obrigado a se transformar. E isso, analogicamente, vai acontecer quando Plutão lá estiver transitando próximo do seu Sol. Mas não é o Plutão que está causando essa transformação. Ele está apenas indicando, sugerindo e sugestionando essa mudança na tua vida. Se você vai fazer ou não, aí entra o teu livre-arbítrio. Coisa que a astrologia tradicional muitas vezes esqueceu, que hoje em dia a gente tem mais força no nosso livre-arbítrio e nas nossas escolhas. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Daniel? Oi. Daniel, com licença. Assim, eu estou entendendo toda essa parte da simbologia, do arquétipo, mas, por exemplo, a Lua,
ela influencia na matéria, ela influencia no nosso corpo, entendeu? Pelos líquidos, pela influência no ciclo menstrual na mulher, influencia as plantas com relação ao líquido nas plantas também. Será que os planetas também não teriam influência sim. no nosso corpo físico, independente do psicológico? Com certeza. Mas eu estou te falando, do nível da ciência, como a gente conhece, essa ciência Entendi. baseada no método científico, a gente não vai provar. Entendi. Então é uma discussão que eu nem participo. Se a astrologia é ciência ou não, eu nem vou perder tempo com isso, entendeu? Não, tá certo. Então, não tem como comprovar, né? Não tem como comprovar. Então eu estou dizendo que a gente, nós, meros mortais, estudantes de astrologia, como que a gente vai usar a astrologia? Como um espelho, como uma referência. A gente não pode falar, eu sou, é a minha Vênus que faz eu ser safada. Não, tu é safado, brother. A Vênus ela só vai te mostrar um padrão de comportamento que é seu. Ela vai identificar esse compreende? Entendi. É isso que a astrologia moderna ela te dá esse empoderamento. Olha, se tu não quiser de repente ter esse comportamento, você vai trabalhar bastante, 10, 15, 20, 30 anos, para mudar esse padrão de comportamento. Mas tu tem um livre-arbítrio. Tranquilo? Eita. Tranquilo. E quando o Plutão, só adiantando, não sei se tem muito a ver, falou da transformação, quando o Plutão chega no Sol. Essa transformação pode ser, inclusive, a morte? Com certeza. Plutão não é o último planeta? Tem toda essa simbologia. Ele não é o último planeta. Não tem mais nada depois de Plutão. Então, se o cara não morrer, ele se transforma, né? No mínimo, ele se transforma. É alguma coisa. De repente, ele muda a percepção de vida dele, fica mais altruísta, diminui o ego. Alguma transformação ele vai passar. Beleza, então. Tranquilo, pessoal? Sim. Mais perguntas? Quem tem? Vamos lá. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, a questão do compromisso do astrólogo. Então, como eu falei, pessoal, é assumir que não é dono da verdade, é assumir que não vai fazer nenhum milagre na vida de ninguém, é ter pedir sempre para ler o mapa astral da pessoa, nunca ler o mapa astral de uma pessoa sem autorização dela. Isso no passado era um crime. Hoje em dia a gente é safado, faz, né? Quer ver o crush se vai dar certo ou não. Aí dá uma no mapa. Mas é muito importante porque tem gente, como Luiz Inácio Lula da Silva, que deu mais de 13 mapas para vários astrólogos. Ele sabe que o mapa natal é muito poderoso, é muito forte, é o nude da alma, como a gente fala. E quem gosta de mexer com magia negra, com macumba pesada, pode, através do mapa natal, ficar fazendo coisa ruim com as pessoas e emanando e sabendo, fulano de tal é carente. Então, vamos ali, né? Forçar na carência dele. Então, tem gente que não mostra o seu mapa natal para ninguém. Não mostra. Eu hoje mesmo no grupo lancei lá meu mapa natal. Vê aí, vê o mapa natal. Mas tem astrólogo que não permite nem por um decreto ver o seu mapa natal, porque a gente sabe da responsabilidade, do respeito e da importância que é. Então vamos ter muito respeito ao analisar o mapa. Quando for abrir o mapa de alguém, fala, estou estudando, estou aprendendo, você é minha cobaia, você vai servir de observação, para deixar bem claro a pessoa do que está acontecendo. Evitar ao máximo determinismo, galera. É sempre bom fazer uma investigação, fazer várias perguntas para a pessoa, para saber o que está acontecendo na vida dela, antes de fazer uma análise muito criteriosa. Às vezes, como eu falei, a gente pode interpretar de uma maneira completamente errada e colocando também os nossos preconceitos. Quando eu cheguei em Manaus, me foi falado que tinha um astrólogo mais velho, que ele deixava a galera muito noiada, entendeu? Falando, olha, você foi isso na vida, agora é por isso que você tá pagando, e tu tá fudido, Saturno chegou, já era. Conheço, sem citar nome. Então, assim... Você hoje, viu, Daniel? Oi? Eu fiz isso com você hoje lá no seu mapa. Desculpa, não escutei. Eu fiz bem isso com você no seu mapa hoje, lá no grupo. Sim. Não pode não, né? É bom a gente dar um choque. É bom a gente, às vezes, dar um choque de realidade na pessoa, principalmente nos trânsitos de Saturno, nos trânsitos de Plutão, que são realmente trânsitos que são duros, são difíceis,
e eles vão trazer aí uma responsabilidade maior. Mas é aquilo, você vai alertar, você não vai salvar a vida de ninguém. Então, tem muitas... eu mesmo, quando eu comecei com astrologia, eu ficava muito com a história do cliente na minha cabeça, aquilo passando e percorrendo a minha mente, e a gente tem que ter uma certa limpeza e um certo distanciamento, para não levar também a consulta de mapa astral para o lado pessoal. Muitas vezes eu já analisei o mapa da pessoa e a pessoa fala, Daniel, eu não concordei com porra nenhuma do que tu tá falando. E aí você também tem que ter uma certa já perspicácia e uma certa prática para falar, olha, aqui eu não vou mudar de opinião não, é você que ainda não está se reconhecendo. Então a astrologia também demora a se reconhecer. Por isso que é uma prática constante de observação o tempo todo. Eu mesmo no meu mapa natal, teve coisas que eu demorei a perceber. Falei, caramba, e vai mudando a percepção também sobre o seu mapa natal. E aí, para a gente terminar esse bate-papo, eu separei essa frase do Castanheda, que é: a realidade é uma descrição feita através de palavras e o mundo é uma sensação. Então, a astrologia ela é totalmente verbal. Ela é totalmente feita através de palavras. Você pode usar uma palavra para a pessoa e escravizar essa pessoa. Eu lembro uma vez que tinha um casal que estava em crise, né? E aí a menina estava vendo o mapa de um rapaz que ela estava se interessando. Aí o ex-namorado dela analisou o mapa e falou assim, vocês não vão dar certo, vai dar tudo errado, e não sei o quê. Aí a garota me perguntou, ô Daniel, dá uma olhada aqui no mapa, vê se a gente combina ou não. Eu falei, não, cara, vocês combinam. Então, eu posso manipular as informações através do mapa natal, através das minhas palavras, e modificar as sensações da pessoa. Anteontem eu atendi uma pisciana, muito delicada, ela falou, nossa, Daniel, eu tô até passando mal com a consulta, você me deixou nervosa. Ou seja, só com as palavras eu mudei as sensações do corpo dela. Então a astrologia tem muito poder, pessoal. Muito poder. Então, vamos ter muito cuidado com o vocabulário, com as palavras que a gente usa, para justamente não usar palavras erradas com os signos errados, com os princípios errados. É isso que eu quero, a minha maior medo é esse. É amanhã, porra, alguém tá falando que Júpiter é o planeta da dificuldade. Porra, aí eu vou ficar maluco. Deu para entender? Isso vai afetar na hora da interpretação. Você tem que saber que a casa 2 é a casa do dinheiro. A casa 2 não é casa de sexo. Isso não muda dentro da astrologia. Isso é fixo. Isso é a regra. Isso é a ordem para tentar interpretar esse cálculo. Deu para entender? Então você não pode, por exemplo, errar que Escorpião é fixo, que Touro é fixo, que Leão é fixo, que Aquário é fixo. Isso você tem que saber na hora de interpretar o teu mapa. Você tem que saber que a pessoa realmente é cardinal, e tudo isso a gente vai aprender aqui no curso. Essas primeiras 3, 4 aulas, elas são realmente aulas chatinhas, que a gente tem que dar essa parte técnica. Eu mesmo não estava querendo dar essa aula, é chata pra caramba, sempre fugi, passou, né? Então, pelo menos, pessoal, essa aula, para finalizar, quando alguém postar e falar de 13º signo serpentário, vai saber explicar que a astrologia é tropical, é geocêntrica, coloca a Terra no centro do universo. Ela vai colocar os signos do zodíaco atravessando uma elíptica, que é uma faixa que é projetada no céu, calculada pelo homem, onde vai pegar 360 graus e dividir em 30, dando 12 signos. Beleza? Cadê, pessoal? A turma tá tímida. Ó, última vez, hein? Para terminar. Planeta Terra aqui no meio. Projeta a linha do Equador no céu. E projeta a elíptica no céu. Esses pontos, quando eles se cruzam, é dado os pontos vernais, onde a gente vai marcar o início e o fim do zodíaco. O início em Áries e o fim em Peixe. Então, quando que começa? Aonde que eu vou basear esse começo? Nas estações do ano. Então, quando é o equinócio, quando é o solstício, é aí que os signos são encaixados. Entenderam? Sim. Tudo bem, pessoal? Ok. Então, vamos indo. Espero que
Se ficar com dúvida, a gente tira lá no grupo. Eu vou colocar já depois a aula lá no outro grupo para quem não assistiu. Vou colocar algumas referências. E na apostila vai ter essa parte da mecânica celeste, com certeza. Quem depois ficar com dúvida, me pergunta que eu explico. Beleza, pessoal? Beleza. Então, na próxima aula, a gente vai ainda falar muito pouquinho sobre isso. E aí vamos fazer uma rápida referência também da astroteologia. Isso é muito importante. Eu faço questão de tocar nesse assunto, que é mostrando as referências da astrologia na religião. Aí, depois dessa aula, a gente já começa com a parte técnica da interpretação. Chega de filosofia, chega de blá, blá, blá. E a gente já vai cair para dentro das partes mais técnicas. Beleza, pessoal? Mais 2 aulas? Daqui a 2 aulas, 2 aulas. Ok. Tá bom? Então, Ok. paciência, pessoal. Só essa parte aí teórica é importante, porque se a gente não tiver essa base, a gente nem vai saber, né, o que é a faixa do zodíaco, aonde que os signos estão e como é que eles são calculados. Então, até a próxima, pessoal. Uma boa noite e qualquer dúvida, joguem lá no grupo.